Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, manhã de terça-feira. Peçamos a bondade do Senhor em nossos corações, a fim de continuarmos vivenciando o amor e a bondade junto a todos aqueles e aquelas que se encontrarem conosco pelo caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Pois bem, querido amigo, querida amiga, realidades bonitas que nos ajudam a vivenciar, junto a Cristo Jesus, a sua graça. Primeiro, como Moisés, Jesus também sobe à montanha e ali tem uma experiência grandiosa com Deus que é Pai. Ele está sozinho, orando. Mas antes ele pede aos seus discípulos para que caminhem à sua frente. Os discípulos entram na barca e Jesus continua lá, rezando. Interessante que na barca há uma situação que não é um tanto quanto prazerosa. Vento, tempestade, situações de risco. Por que Jesus não está na barca? Na barca da minha vida também. Quantas vezes há situações que me fazem chorar, situações que de repente me deixam em crise, situações que de repente não trazem alegria? Jesus não está ali. E aí, os discípulos, tanto eu quanto você, solicitamos, temos medo e solicitamos a presença de Jesus. Os discípulos olham para Jesus vindo sobre as águas, e é interessante compreender que Jesus é também Senhor de todas as realidades. Ele é também Senhor que pede, solicita e manda. Cala-te. O vento se acalma, o vento para, a água deixa de ser agitada.
Então, o Senhor Jesus, quando nos nossos medos, nas tempestades, é Ele quem vem acalmar, trazer a paz, a serenidade, a tranquilidade. Também pede a Pedro: Pedro, não tenhais medo, seja um homem de fé, homem fraco na fé, não duvides. Quantas vezes também nós duvidamos da presença de Jesus? Alguns até se afastam dele, não é? Paciência. Também, depois desse caminhar sobre as águas, os discípulos terem reconhecido que verdadeiramente é Jesus, o Filho de Deus, chegam no povoado. E ali, interessante, a notícia se espalha e todos querem tocar, ao menos, a barra de sua veste e serem curados. Faça uma prece. Peça graça você também, de pelo menos sentir a graça de Cristo tocando em suas vestes. Vem, Senhor Jesus, toque em minhas mãos, para que eu seja pleno de coragem. E ao mesmo tempo, eu peço que aquelas situações que muitas vezes me deixam tristes, elas sejam amenizadas pela sua misericórdia. Um bom dia, querido amigo, querida amiga, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.